E aí eu disse, Wendel, você não acha que a gente podia, de alguma maneira, tentar contar para as pessoas aquilo que realmente a gente sente, sem essa preocupação de saber se nós estamos agradando ou não estamos agradando? Ou politicamente correto? Isso é brincadeira. E eu tenho uma pergunta para iniciar nosso speech, a nossa charla aqui, o nosso bate-papo. Não sei como é que tem que falar, politicamente correto, mas de qualquer sorte. Mas é o seguinte, por que você resolveu correr o trecho, sair da tua zona de conforto, do seu quadrado, para oferecer à população, não um sacrifício? A gente é candidato porque tem vontade de mudar as coisas. É por isso que você é candidato? Ô Gê, bom, primeiro o bolo estava maravilhoso e melhor que o bolo estava nosso papo. Mas a ideia, justamente, ô Gê, que nós já discutimos, já conversamos sobre isso, por que de você entra, e até mesmo depois eu devolvo a pergunta para você, por que você também entra. Mas eu entro na política e estou me predispondo e colocando meu nome à disposição do Republicanos justamente por isso. Por quê? Porque eu estou de saco cheio. Eu vou mostrar aqui, ó. De saco cheio. Tá bom para vocês? Isso, o motivo pelo qual eu estou indo. Agora, por que saco cheio? Porque nós estamos aí vivendo sempre as mesmas coisas, como você mesmo comenta, né? Sempre, quando você vai falar com um político, quando um candidato, sempre está falando da saúde, está falando do que o povo quer ouvir. E não é isso. Nós temos que falar e executar, mostrar sim que é possível, que a população está à disposição, buscando, carente e querendo uma mudança. Só que a mudança vem sempre no discurso e ela nunca se concretiza. Entendeu, Gê? Então, o motivo pelo qual, respondendo essa pergunta, estou entrando é porque eu estou de saco cheio. Como aqui a gente pode falar tudo, então estou de saco cheio mesmo. Então, malandro, é luva de pedreiro. Receba, porque eu estou de saco muito mais cheio. Eu sou mais velho que você. Então, somando os dois, esse aqui é o nosso saco. Não, este e mais este. E provavelmente eles são menores do que o da população. Certamente, porque a população tem problemas que são maiores, não que nós não sejamos a população, nós somos também. Sim. Mas se estamos nessa jornada e tal, a gente tem um pouco mais de privilégio. E também é frescura dizer que não temos. Sim, claro. Né? Já não dá para começar assim. Mas, se nós estamos oferecendo, e agora respondendo a sua pergunta, eu fui pedra há muito tempo, porque eu sempre fiz programa de televisão, e sempre fiz programa de televisão político, etc. Sempre fui voltado a esta área. E fui pedra. Eu quero também ser vidraça. Para sentir como que é? Não só para sentir, mas para ser vidraça como uma forma de refletir a vontade da população e refletir os anseios da população. E, Wendelin, é por isso que a tua proposta, a gente falou muito antes do processo eleitoral. Sim. E você, quando nós falamos sobre isso, sobre o processo eleitoral, você me disse com clareza, eu tenho a proposta da política inteligente. E, naquele momento específico, eu te confesso que eu não consegui entender, né? Porque também é um conceito abstrato, política inteligente. E, num primeiro momento, eu falei, onde é que será que ele quer chegar? O que é a política inteligente? Daí, quando você me mostrou a plataforma www, política inteligente. Me enrolei aqui. Sou amador, né? Estou começando agora. Mas é o seguinte, quando você me falou do www.politicainteligente.com.br, eu entendi. Você pode contar para as pessoas como é que funciona? O que é inteligente, efetivamente? É o que você entrega. O que você propõe e entrega começa sendo a parte inteligente. Então, assim, aquela velha política de amarras, isso é inteligente? Não. Né? Aquela política da troca é inteligente? Não. Aquela política que você dá hoje e cobre amanhã é inteligente? Não é. Então, qual que é a política? É uma forma de fazer política de forma, justamente no sentido da palavra, inteligente. É aquilo que você entrega e a população recebe e fala,
Não vi até agora alguém que entregasse da forma como foi vendido. Tá bom, mas essa lacaiada que está aí, Eu não sei o que é lacaiada. Lacaiada são os políticos tradicionais. A lacaiada. Esses caras que têm um fundo eleitoral elevadíssimo, esses caras que consubstanciam sua recondução nas famosas emendas parlamentares, né, e que ficam batendo no peito. Rapaz, me dá um... Receba aí. Recebido. Aí sim, eu fico com o saco muito cheio. Mas dá vontade de estourar esse saco? Dá vontade de explodir, rapaz. Mas é o que nós estamos fazendo aqui. Então... Nós estamos tentando esvaziar esse saco que está muito cheio. Daí, quando eles ficam se reelegendo, batendo no peito, sempre a mesma ladainha, Eugênio. Eu dei dinheiro para os 300 municípios, mas não deram um centavo. Sim, não deram um miserável de um centavo, corja de lacaio. Porque não é assim. A emenda parlamentar é dinheiro público que o deputado carimba ao seu bem entender. Para onde ele vende? Para os municípios da base, aqueles que ele teve votação, aqueles municípios partidários. Então, isso é a velha política. O que é a nova política? A nova política é você entregar para todos os municípios. A população é partidária? Não é. Ou o quê? 2%, 1% da população é filiada a um partido? Fora isso, não tem partidarismo. Mas ela precisa lá do projeto que atenda à necessidade dela daquele momento. E como que faz? É através do deputado federal que apresenta um projeto, estrutura o projeto, traz a emenda parlamentar, a verba através da emenda parlamentar, que é a verba carimbada, para executar aquele projeto. Isso é política inteligente. Tá. Então, eu, por exemplo, tenho uma proposta para a Assembleia Legislativa, que é uma proposta regional, né? Aliás, deixa eu só fazer uma colocação aqui. Não. Essa proposta de política inteligente é uma proposta minha, que hoje, com minha dobrada, vai estar usando na Assembleia também. Sim. Porque se um fala, o outro tem que fazer junto. Sim, é a história... Está de acordo ou não? Óbvio que sim, porque é um compromisso que nós estamos assumindo para receber uma procuração. Uma procuração da pessoa que está nos vendo agora, que está participando da nossa proposta. Então, é uma proposta tripartite. Tem a sua assinatura, a minha assinatura e a assinatura do eleitor, que vem a ser o voto. Isso. Né? No dia lá da eleição, quando ela votar 1025, quando ela votar 22007. Então, ela fez a parte dela e nós temos que fazer a nossa parte mantendo a www.politicainteligente.com.br linkada no seu gabinete e no meu gabinete. Que um detalhe. Se nós viermos ocupar um gabinete, mas ocuparemos com a vontade destas pessoas que vão fazer. Daqueles que estão de saco cheio e querem a mudança. Exatamente. Esses são aqueles que nos colocarão lá. Então, sem mas dúvida. Eu diria o seguinte, www.politicainteligente.com.br já está no ar, cadastre-se, porque ali é o início da plataforma. É uma plataforma inteligente onde nós colocaremos todo o tema que for a plenário para votação, lá estará na plataforma. Peraí, eu não entendi, preciso te interromper. É o gabinete inteligente. Eu sei, irmão, agora. mas eu moro em Antônio Linton. Ou eu moro em Quatiguá. Daí eu votei no seu Wendelin Júnior e no seu G-Book. Mas eu sou um cidadão do povo, certo? Eu ganho pouco, meu poder aquisitivo médio é relativo. Mas tem um celular. Tá. Então, mas eu não posso ir para Curitiba, cobrar o meu deputado estadual, e eu nem conheço Curitiba e nem conheço Brasília. Então, muito menos eu vou poder... Imagine se eu for algum dia em Brasília, eu não conheço, não vou nem saber chegar na Câmara Federal. Porque, irmão, é assim que funciona. Né? Então, a pergunta, esse cidadão, ele quer cobrar você e quer cobrar a mim, mas ele está na nossa plataforma. Ele usa o quê? Ele usa o celular dele conectado, ele já faz parte da plataforma a partir do momento que ele se cadastrou. Ali ele vai acompanhar o que está acontecendo na Assembleia, através do seu gabinete e através do meu gabinete, o que está acontecendo no Congresso. Todos os temas que vão para votação, a gente coloca lá para que a coisa... coloca o tema, faz um tutorial, ou seja, uma maneira mais fácil de entendimento, onde a população começa a interagir conosco,
começa a ter acesso. É um gabinete transparente. Então, assim, entra lá, vai votar no tema, positivo ou negativo. Seja no Congresso, seja na Assembleia, positivo ou negativo, e nós acompanharemos a maioria, certo? Com isso, nós estaremos o quê? O que é isso? Democracia, então? Não. Isso é novidade, você não sabe o que é isso. Não. Não sabe, então. Não sei. Isso é democracia. Mas claro que é democracia. Ou não, eu não sei, porque eu acabo me confundindo. Não sei o que é democracia. Finalmente... Democracia é eu estar como empregado e me fazendo de patrão, ou eu me fazer de patrão estando empregado? Não entendi. Entendeu ou não? É fazer valer a vontade da maioria. Então, isso é democracia. Quer saber uma coisa? É brincadeira, né? Sabe o que eu vou fazer? Vamos dar uma paradinha para ver se nesse intervalo aparece alguém para vir com algum para nossa campanha, porque o que está duro, hein, compadre? Tá, bota duro nisso. Será que a gente vai ter uma vaquinha virtual? A vaquinha virtual, eu vou te dizer, essa vaquinha não tem jeito de sair leite dessa vaquinha, viu, compadre? A gente vai parar um pouquinho e já volta. A gente tinha parado o nosso papo aqui na história da www.politicainteligente.com.br. Porque, assim, do jeito que você fala, parece que é muito bom, parece que é muito diferente. Não é bom, é muito bom, é excelente ferramenta. É uma ferramenta onde vai dar a interação entre a população e você, Eugê. Então é uma... De verdade, cara. Verdade, eu estou duvidando de não, você. Então... Você lembra aquele dia lá no comitê que nós levantamos para 10, você então. e eu? Porra, é a mesma coisa agora. Eu estou puto com esse troço. Porque eu não estou entendendo, cara. Então. Você fala, eu não sou nenhum burro. Você que está fazendo esse podcast. Isso para mim é uma live, esse troço aqui, mas agora tem que falar podcast. É ou não é, cara? Então, podcast. Bom, você que... Ele explica... E eu estou junto, eu já disse que eu vou junto, eu sou dobrada, eu estou assumindo, e estou assumindo 1025 22004. Que 004? 007. Não, mas eu errei de propósito para fazer tipo 22007. O cara ali, o de azul, quase me comeu o fígado. Né? Mas a questão é a seguinte, 22007. Eu estou agitando aqui pelo seguinte aspecto, eu não entendi, Pomba. Como é que é o troço? Me explique. Nessa plataforma será colocado o tema junto com uma explicação mais simples, aonde o cidadão vai poder exercer o seu direito de voto. Eu entendo que esse assunto é pertinente, voto sim. Eu entendo que esse assunto não é pertinente, voto não. A maioria, nós seguiremos a maioria. Então, assim, quem votou sim? A maioria dos nossos. A maioria de quem está na plataforma. Sim. Entendeu? Peraí. Podemos fazer enquete? Está na moda fazer enquete. Eu quero fazer enquete com a turma aqui. Posso fazer com a turma? O que a turma pensa? Você pensa o quê? Eu acho que é uma boa forma de conversar com a população. A população está sempre num barco sem rumo. Não sabe o que os seus políticos estão lá fazendo. Carla, você? Eu acredito que é uma boa representação do povo, é a voz do povo, né? A gente precisa dessa representação do governo. Otávio? Deixar o povo falar e ser ouvido pela população. É para isso que vocês estão lá, vocês são funcionários do povo. Vocês têm que escutar o que eles querem. Gustavo? A política é o único emprego onde o patrão não manda o empregado, né? Isso mesmo. Temos que cumprir a ordem do nosso patrão, e o patrão é a população. Isso aí. Daniel? Eu sou que nem o que a São Tomé, que me vão falar, vive para crer, né? É. Mas eu acredito que é importante essa oportunidade. Eu gostei. Mas eu vou só fazer uma colocação. Com isso, você consegue trazer a população para mais próximo da política. Ela começa a gostar mais, porque ela fica mais participativa. E com isso, também, lá na frente, haverá um problema para aqueles que não entregam. Qual é o problema? A população já entende mais, já sabe do que você fez ou deixou de fazer. Tá bom. Por isso, precisamos que cadastrem-se para que possam estar participando da política inteligente. Então você está pedindo para que o seu mandato e o meu mandato sejam mandatos
que terão também a qualidade de criar uma nova cultura. É isso? Isso mesmo. Porque o São Tomé disse o seguinte: eu só acredito vendo. Mas o meu objetivo era provocar o Wendelin para enfatizar essa resposta que é fundamental. Se nós temos um diferencial, nós temos graças a essa grande equipe que estará nos dando esse suporte. Você sabe quanto ganha um senador da República, meu irmão? Não é que o senador ganha tudo isso, mas um gabinete de um senador. Esses 3 senadores do Paraná, esses 3 aí. 1 milha por mês custa o gabinete. Você sabia que é 1 milhão por mês? Não sabia. É 1 milhão por mês o custo do gabinete de um senador. Eu não estou dizendo que os senadores são remunerados em R$1 milhão, mas o custo operacional de um gabinete de um senador da República, os 84, é 1 milhão. Então, são 84 milhões. Vezes 12, vezes 4. Vezes 12. Vezes 8. Vezes 8. Ah, e tem o lance do 13º e o 14º também. O 13º e o 14º. Então, é o seguinte, o Gustavo disse uma coisa fundamental. Está na hora de inverter. Como é que é, Gustavo, que tem que inverter o quê do patrão? Política é a única profissão brasileira onde o patrão não manda no empregado. Ou seja, quem paga o salário, quem coloca ele no emprego, não manda nele. E a gente tem que inverter isso. Então, a prestação de serviço. A nossa prestação será transparente. Porque aí a gente diz, é difícil ir em Brasília. Muito. É difícil ir na Assembleia Legislativa. Muito. Mas é fácil ir na Câmara Municipal? Não. Para quem mora na Vila Rio Negro, não é. Para quem mora na Vila Verde, não é. Para quem mora na SIC, também não é. Para quem mora na Caximba, muito menos. Porque o cidadão, Wendelin, você sabe, o cara vai lá num prédio desse, ele se perde na portaria. Nem entra para começar. Conforme for, nem entra. É. Conforme for, nem entra. É. Tá bom. Acho que agora ficou bem explicado, né? Agora, eu sou caminhoneiro. Na prática, eu estou dirigindo às 6h30. E eu sou um sujeito de idade avançada. Tá bom. Eu e um mar de caminhoneiros que estão hoje, nesse momento que nós estamos aqui fazendo o nosso pod, eles estão na estrada. E agora, literalmente, me permito a licença poética, de saco cheio. Porque eles precisam parar para o pipi amigo, etc. e tal, e precisam parar para comer, e precisam parar para descansar, e precisam parar para viver, e para permitir que o sujeito que está vindo na contramão da estrada continue vivo. Porque isso também implica na segurança do trânsito. Na estrada não é trânsito, é tráfego, né? Segurança do tráfego. Então, o que você tem para esta parcela importante da população brasileira? Eu tenho, primeiro, que lamentar porque é uma classe que é desprestigiada, é esquecida e é lembrada somente na época da política. Então, assim, o caminhoneiro, você sabe o que esses caras sofrem? Você sabe o que eles trazem? Sabem o que eles carregam? Hoje, 65% do transporte de cargas no Brasil é feito via rodoviário. Você sabe o que é isso? Esse modal rodoviário? Isso é uma coisa gigante, gigante. Só que o caminhoneiro ele é esquecido. Você tem noção, G, quanto ganha, em média, um caminhoneiro autônomo no Brasil? Quer a resposta honesta? Claro. Evidente? Não, eu não sei. A média é de R$ 3.900 por mês, trabalhando 13 horas e 6 dias na semana. Você acha isso justo? Não entendi. Eu sou caminhoneiro autônomo, moro em Ponta Grossa. Sim. Viajei para Belém do Pará. Deixei minha família, minha casa, etc. Viajei e, ao cabo de 30 dias, eu voltei. E aí eu presto conta para minha família e entrego quanto? Em média, R$ 3.900. Com um pequeno detalhe, ele perde muito tempo, ele vai. Não, vamos entrar só nesse item por enquanto. Então, ele vai, como ele é autônomo, nós falamos, ele vai, só que ele tem que retornar. Ele pode retornar vazio? Não.
Não. Ele tem que esperar uns 5, 6, às vezes até 7 dias parado em um lugar ou se deslocando, sabendo que uma carga está a 200 km, vai até 200 km, chega lá, não está a carga, não tem mais, o outro já pegou, já levou, para retornar para a casa dele, porque ele não pode voltar batendo lata. Tá? Para ter, em média... O que é bater batendo lata? lata é vazio, sem nada. Caminhão sem nada. Caminhão sem nada. Ele Custo não pode... operacional na Lua. Na Lua. E outra, ele tem que pagar a prestação do caminhão, a parcela do caminhão, ele tem a manutenção do caminhão, ele tem que trocar pneu, ele tem que abastecer, enfim. Eu fiz uma entrevista com um caminhoneiro, eu gosto sempre de parar nos postos de combustíveis, principalmente dos caminhoneiros, para a gente ver qual que é a realidade, né, que nós estamos vivendo hoje. E ele me mostrou, seu Venerlim, está aqui, ó, meu caminhão, mostrou a pomba, R$4.180 que ele colocou de combustível, de diesel. Desses R$4.180, perdão, 4.180 que ele cobrou, ele gastou R$3.800 para ir a São Paulo e retornar no posto aqui, no posto Cupim, aqui na saída aqui de... Bom, a churrascaria é boa lá. Cara... Só que ele não pode ir na churrascaria. Ele não pode. Ele tem que sentir o cheiro só e mais nada. Como é que faz? Sentir o cheiro. Bom também. Então, veja, o cara cobrou 4.180 e gastou 3.900 de diesel. Onomatopaico. Né? É isso? É isso? Acertei? Mas, de qualquer maneira, o caminhoneiro, ele não pode. Ele está privado disso. Ele tem que parar no posto, tem que, não raras vezes, fazer a mistura dele e não tem carne nessa mistura. Então, nós vamos dar uma paradinha, que o homem mandou parar. Se ele mandou, está parado. Se mandou, está mandado. Né? Mas voltamos ao tema caminhoneiro, porque tem muita coisa para falar. Não, voltamos ao tema caminhoneiro. O que mais nós vamos falar? O que você quiser falar, aqui eu estou à tua É que eu não disposição. posso falar tudo o que eu quero. Se eu falar tudo o que eu Mas quero... no início você não falou que aqui você queria gravar? Que você mas sonhou, que isso, que aquilo? se falar E tudo agora, o que eu pô, quero, nós vamos em cana, cara. Você vai. Eu vou, né? Não, mas você vai junto. Você é advogado, você tem Você é copartícipe. Vamos dar uma paradinha, a gente já volta. Então, Wendelin Júnior, o que é que você, como deputado federal, olhe para a lente da verdade, como se você estivesse lá no programa, foi deputado federal, Clodovil, e foi um bom deputado federal, é bom que você frise, hein? Sim. Foi um bom deputado federal, Clodovil Hernandes. Então, ele falava muito na lente da verdade, porque ele tinha razão, porque na lente ali é duro do cara mentir. Quando viu faz e fecha no teu olho, você pode até mentir, mas você não engana quem está do outro lado. O que você diria para o caminhoneiro quando ele te procurar na nossa plataforma e te fizer uma cobrança quando você estiver lá? Seguinte, caminhoneiros, agora falando para vocês, estou incumbido, me auto-incumbindo de levar esse tema. Não estamos só falando da média salarial, não estamos só falando de algumas pontos, do que realmente vocês têm necessidade. Integridade física de estradas, que são os PDDs, a parada, descanso caminhoneiro, esse piso, a NTT precisa, sim, fiscalizar, a Agência Nacional de Transporte Terrestre precisa fiscalizar o preço mínimo do frete, tem lei para isso. Só que falta fiscalização. Enfim, o INSS de vocês, que hoje ele é retido no momento da contratação, e algumas empresas acabam esquecendo, sabe o que esqueceu, Gê? Esquecendo de recolher. Entendeu? Que no momento que vocês vão se aposentar, vocês têm aquele probleminha, sabe qual, Gê? Chega lá e diz, faltou recolhimento aqui, mas como assim? Tem menos na conta. Bem menos. Então, caminhoneiro, acreditem, estou me auto-incumbindo de fazer uma briga ferrenha em prol do caminhoneiro autônomo no Congresso Nacional.
Então, não tenho o que dizer, não tenho o que falar. Eu estudei o tema e tenho esse tema na ponta da língua, porque nós precisamos, e vocês precisam, de pessoas incumbidas de resolver, de ir para cima, de cobrar. Se nós vamos conseguir, daí tem uma grande diferença. Mas vocês terão, sim, alguém lá no Congresso buscando, brigando pelo tema. E aqui o G pode também trabalhar, viu, G? Você também pode trabalhar o tema. Vocês podem trabalhar cobrando fiscalização, cobrando mais fiscalização nas empresas que os contratam, nas transportadoras, que recolham os seus INSS, que na subcontratação eles acabam esquecendo, né? Sabe como que é? Sim. Enfim, então tem um trabalho, sim, para a gestão, para a legislação, aqui para a Assembleia Legislativa, fazer o seu trabalho também. Então, G, 22007. Então é o seguinte, na Assembleia, você também precisa de um fiscal que trate desse assunto com respeito. Eu sempre tratei desse assunto com respeito. Quem me conhece a minha história, sabe que eu sempre tratei desse assunto com respeito. Eu nunca fui contra o pedágio. O pedágio é necessário. Os governos estaduais e o federal não têm dinheiro suficiente para atender a malha, os 65% do transporte deste modal. Então é o seguinte, vai ter um novo modelo aqui no Paraná. Eu quero ser o seu fiscal. E eu vou estar nesta plataforma. Você vai me cobrar, porque você vai ter o acesso via telefone celular. Você pode ajudá-los de uma outra forma. Pense nisso, caminhoneiro. Principalmente você é autônomo. Você não consegue se creditar do ICMS do diesel. Por quê? Porque você é autônomo. Você pode criar uma situação diferenciada para que o autônomo se credite do ICMS do diesel. Só a empresa que hoje se acredita, né? Então, o autônomo não se acredita. Então, você pode buscar uma forma de creditá-los. Faremos e assumimos este compromisso, né, de motivar, criar, sustentar um projeto de lei, porque aí vem a diferença, né? Ah, você não fez. Não, não é bem assim. E por isso a plataforma vai ser importante, porque as pessoas vão ter o segmento. Eu estou dizendo que a nossa plataforma vai permitir a você que no dia a dia você tenha um feedback, você tenha um retorno, você saiba o que o cara está fazendo. O que é? Que mania? O cara me olha, o cara é chato, senhor. Que mala sem alça. Não quero parar. Tem que parar? Bom, ele manda, então vamos parar, velho. Vamos parar. Ele manda, né? Manda, obedece quem tem juízo. Isso aí. Isso aí. Tá bom, eu meio que entendi tudo que você falou até agora, mas tá com um pouquinho de dificuldade, mas eu entendi. Mas o detalhe é o seguinte, o G é metido a ser nervosinho, a bravinho, mas eu quero fazer uma pergunta para você dentro de uma área que eu acredito que você domine. Me fale mais sobre a segurança, sobre os presídios, o que você tem para entregar, o que você vai entregar na Assembleia também. Porque você até agora só me deu porrada, só veio me fechando aqui. Mas eu quero ouvir de você também. Tá bom, porque não é simples falar da lei das execuções penais e do sistema prisional vigente no país. Tem cerca de 1 milhão de presos no Brasil, certo? Encarcerados, cerca de 600 mil brasileiros. Então, quando você fala de 1 milhão de brasileiros presos, você está falando de 1/3 do Uruguai, que está dentro do sistema carcerário, 1/3 da população uruguaia. E aí, você vai estudar essa questão e começa a descobrir que a lei das execuções penais determina, Wendelin, que o sujeito vai cumprir sua pena para ser punido na sua liberdade de ir e vir, na sua liberdade constitucional de ir e vir, e para ser ressocializado. Todo mundo sabe que isso é uma quimera. Bom, o que a maioria das pessoas não sabe é o custo de um preso para o Estado, para a sociedade. Eu não sei. É caro. Quanto é caro?
uns 15 mil por mês. É muito dinheiro. E daí você vai dizer o seguinte, mas e eles reclamam? Eles reclamam. E pior, eles reclamam com razão, porque você paga caro o sistema hoteleiro prisional. Por que eu estou dizendo o sistema hoteleiro? Porque uma prisão, meu senhor e minha senhora, tem que ter médico, tem que ter fisiologista, tem que ter enfermeiro, portanto, médico, enfermaria, psicólogo, tem que ter quem faz o atendimento mental, né? O psicólogo, o psiquiatra. Isso custa para o povo. Então, nós estamos falando de uma questão extremamente complexa, que ninguém quer tratar, mas que exige, por ser um câncer social, exige um tratamento efetivo, exige a necessidade de um senhor deputado, não um deputado qualquer, um senhor deputado que tenha a coragem necessária para enfrentar essa questão e para permitir que o preso passe a ser ressocializado e que não coma filé mignon. Não é isso que eu estou propondo. Não se enganem comigo. Eu sou o cara que defendi, em 2018, que sentasse o aço. E continuo defendendo. Entre defender a minha família e a vida do sujeito que quer tirar a vida da minha família, eu quero que sente o aço, sim. Sente o aço, sim. Porém, o que eu quero deixar claro é que este assunto precisa ser tratado de forma científica. Este assunto precisa ser tratado com uma legislação moderna, que existe tecnologia. Nós estamos sustentando todo o nosso podcast aqui em tecnologia. Quando nós falamos, durante o tempo todo, que pode existir... Toma aguinha. É que eu me emocionei, né? Eu vi. Quando a gente fala aqui o tempo todo que a telemedicina pode atender a necessidade da cidadania, se existe tecnologia para a telemedicina, e existe, ela também existe para o sistema prisional. O que não é possível é a sociedade gastar tanto dinheiro e o cidadão sair de lá pior do que entrou, Wenderley. Verdade. Porque ele sempre sai pior do que entrou. Então, eu sinto uma certa emoção ao tratar desse assunto. E aí, quando eu perguntei para o Wenderley no começo, por que você sai da tua esfera de tranquilidade e da tua esfera de segurança pessoal para se colocar em risco, né? Porque a gente é julgado pela sociedade. Se expor, né? Se expor. Vai se expor, ser rotulado. Claro, o que acontece com a gente. É porque eu comecei esse podcast brincando, eu tive um sonho e tal. Ousar e sonhar é uma característica de todos os seres humanos. O Wenderley está nessa por ousar e sonhar. Porque ele está com a vida resolvida, e eu também, somos pessoas estabilizadas. Mas isso não chega, nós temos família, eu já tenho netos, ele não, porque ele é muito mais novo que eu, mas vai chegar lá e vai ter os seus netos, né? E nós não viemos essa vida a passeio. Nós temos que deixar alguma coisa, temos que deixar um legado. A gente não veio aqui a passeio. E se você pode entregar, pode brigar pelo sistema prisional, pode brigar por uma melhoria, por que não, Gê? Essa é a pergunta, por que não? Temos que brigar, sim, temos que sair da zona de conforto, sim. Se existe essa probabilidade, essa possibilidade de você ir, por que não? Pois é, porque aí é aquela coisa de Vossa Excelência para cá, Vossa Excelência para lá, mas não muda porra nenhuma. É tudo igual, não muda nada. Entra legislatura, sai legislatura, e é tudo igual, velho. Ou estou ficando maluco? Não está não. Não estou? Não. Porque aí você vê, se de alguma forma a gente pode deixar o nosso nome marcado por alguma coisa boa que você devolveu à sociedade. Eu costumo... O dia que eu conheci seu pai, eu me senti honrado. Sabe por quê? Porque teu pai fez um bom serviço. Ele criou um homem de bem. Sabe por que você é um homem de bem, bicho?
porque o teu pai acha isso, os teus filhos também. Isso, a dona Ana não vale, né? A dona Ana também acha. Hoje ele já vai pegando lá no fundinho. Né? Mas é porque, assim, eu percebi que a trajetória do homem dá orgulho para o pai e dá orgulho para os filhos. Significa que o seu pai, que é o ancestral dessa árvore genealógica, fez um bom trabalho, criou um homem de bem, plantou bem a sua árvore. E a árvore bem plantada, ela dá frutos. Bons frutos. Ela dá a fronte, ela dá a tradicional sombra, o momento em que uma árvore é substituída pela outra. Este é o constante devenir e o vir a ser que transforma os seres humanos e diferencia os bons dos maus. Se de alguma forma a gente traz isso com a gente, Wenderlin Júnior, e aqui é uma homenagem ao Wenderlin Sênior, é porque nós temos essa chance hoje. Sim. E temos. E se você acha que é possível fazer política sem se emocionar, esqueça. Quem faz política sem se emocionar é bunda mole e sofre de bundamolismo crônico, que são exatamente esses que nós queremos substituir. Aqueles que transformaram a política numa profissão e que não são capazes mais de dar possibilidades à população que receba a contraprestação da assinatura que ela dá no dia da eleição. Mas depois eu quero entrar de novo nesse tema aí, mas eu quero abordar um outro tema com você, que você domina, que eu sei que você domina e gosta do tema, que é na área da educação, que é na área da merenda escolar, que você domina essa área e conhece muito bem, por isso eu estou... Em primeiro lugar, abrindo obrigado, é importante falar disso. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o governo, porque todo mundo fala mal do governo, é fácil falar mal do governo. Falar mal do governo é uma moleza. Ô, governo, você vê esses babacas aí da Rede Bobo de televisão. Eles falam mal do governo de manhã, de tarde, de noite. Então, nunca sugeriram uma melhoria. Então, a merenda escolar melhorou bastante neste período de governo, porque ela existe, ela é entregue. Bom, então, por que eu estou me dedicando ao tema? É porque eu quero trabalhar na melhoria. Então, aquilo, eu vou reiterar, eu acho que está bom. Mas aquilo que está bom pode ser melhorado em muito. É o que eu vou fazer. Eu vou legislar no sentido de que a merenda escolar seja qualificada de uma forma que a tecnologia nos permite qualificar. Qual que é essa forma? Como é que faz? Porque isso serve para a telemedicina, serve também para a questão carcerária e tudo mais, não vai servir para a questão alimentar, e nós teremos nutricionistas na nossa programação que acompanhem essa evolução da merenda escolar. Perceba, eu não estou criticando, eu estou propondo evolução. Evolução. Política inteligente implica, disse o Wenderlin com sabedoria, entregar o que se propõe a entregar. O que estamos propondo? Entregar coisa melhor. É isso aí. Gê, agora você comentou sobre os bons feitos que os políticos deixaram e que tem. A gente não está querendo inventar a roda, não. Nós estamos querendo só melhorar. E aqueles que não entregam, sim, população, vocês têm a obrigação de tirá-los e colocar aqueles que vocês acham que realmente vão entregar. Estão aqui para entregar, estão se propondo. Deixa claro. eu fazer uma pergunta aqui que eu acho extremamente pertinente, que é a seguinte. O Paraná tem 399 municípios. O Brasil, 5.654, 64, não me lembro. Mas no Paraná, que nosso conhecimento é mais aprofundado, são 399. Os municípios vivem de chapéu na mão com essa legislação fiscal que existe no Brasil, que é centralizadora, etc. Existem muitas propostas de mudança e eu sei que nós poderemos cobrar sua atuação através da nossa plataforma. Mas
Uma coisa que eu percebo, e os tribunais de contas fazem várias observações nesse sentido, é que os municípios não têm bancos de projetos. Então, o dinheiro está lá e tal, e o município não sabe como buscar. Você tem uma solução para isso? Sabe por que o município não sabe como buscar? Porque eu acho que já são demais 30 deputados federais para o Estado, eu acho que é muita coisa. Mas o que acontece? O deputado que não atua naquele município, ele acaba esquecendo o município. Esse é um grande problema para os municípios. Então, qual que é a nossa proposta? A nossa proposta é atender todos os municípios, nos 399 municípios, incluindo Curitiba. Tá? Então, assim, é possível? Claro que é. Como que faremos isso? Primeiro, como nós falamos no início, a ideia é atender a população. O deputado federal, o que faz um deputado federal? Fiscaliza o presidente, trabalha na legislação para o Brasil como um todo, certo? E trabalha em prol dos seus municípios. Nós estamos falando diferente. Não vamos deixar de fazer as suas funções, mas também criar projetos voltados para que vá atender diretamente a população. Tá? Então, faz uma triagem em todos os municípios, traz o projeto, estrutura o projeto, pega a emenda parlamentar... Você está ficando louco ou não? Não estou ficando louco. Isso é possível. Por que não? Mas, vem cá. E aqueles... E os babaca que falam o meu município... Eles vão te comer a perna, velho. Não vai, não vai. Vão te comer vivo. Não vai porque nós estamos trabalhando em prol da população, não é em prol do meu município, do dono do município. Então, todo e qualquer projeto para entregar para a população, entendeu? A população que a gente vai trabalhar... Eu vou no saco outra vez, eu não aguento. Eu me obrigo aí no saco. Esse me deixa de saco cheio também, esse troço aí. Do meu município. Pô, que papo é esse, velho? Né? Não. O meu município? Não. Curitiba é de alguém, por acaso? Não. E o detalhe, é de todos nós, né? A população ela é apartidária. Sim. A população ela não é filiada a um partido XY. Então, o deputado federal também não tem que ficar, aquele prefeito não faz parte da minha base, não recebi votação naquele município. Ora, ele é deputado federal pelo Estado do Paraná. Pura e simplesmente. Então, assim, ou seja, ele tem que trabalhar pelo Estado, entregar nos municípios projetos em todos os municípios. Você acha que isso é loucura? Não. Louco é o Daniel. Então, Daniel que está bravo com a gente, ele falando de novo, sinal ele está com aquele papel. Ele não larga papel. Esse Daniel, vou contar uma coisa para vocês. Tá bom, né, Daniel? Não precisa nem levantar o papel, já estou viciado aqui no papel. Ele põe a mão no papel, eu já sei. É cala a boca, xarope. Calei. Aqui, ó, eu já tinha feito todo esse... O nome disso é mise-en-scène. Quando você termina o programa, sim, faz esse... o grande final é mise-en-scène. Mas o Wendel e eu somos amigos, sobretudo. E entre nós existe respeito e cumplicidade do bem. Então a gente fez aqui uma análise de tudo que a gente falou. E ele chegou à conclusão que ele não falou tudo que ele queria falar sobre a saúde. E eu também não expliquei por que eu quero privatizar e como é que nós vamos fazer isso. Então, primeiro a questão da saúde, Wendel, em Santa Casa. Sabe, a gente já está tanto tempo junto, tenha mais um pouquinho de paciência e vamos entrar nessa. Perfeito. Assim, o tema Santa Casa, Algê, é um tema muito complexo. Por quê? Hoje as Santas Casas de Misericórdias, elas são de ordem de responsabilidade do governo federal, certo? Elas não têm fins lucrativos. Certo? Então, eles têm um problema muito sério, porque as Santas Casas elas não são autossuficientes, elas não recebem o suficiente pelos gastos que elas têm. Então, assim, nós temos um problema muito sério onde as Santas Casas trabalham hoje com a tabela SUS de 6 anos atrás. Só que não é a tabela SUS, é 60% da tabela SUS. Então, hoje é praticamente impossível elas se manterem sem ter um aporte do governo federal. Então, isso é um grande problema. E esse problema é mais grave ainda porque nós temos 123 Santas Casas no estado do Paraná, das quais, melhor dizendo, 40 estão para fechar, por insuficiência, porque eles não conseguem se manter. Então, assim, é um problema mais grave, se a gente vai precisar gravar mais
outro programa para a gente falar só de Santas Casas, porque infelizmente é bem isso. É difícil, mas quem perde sempre é a população, porque as Santas Casas é a instituição que mais atende via SUS a população. Então, fechou Santa Casa, perdeu a população. Pois é. E na questão dos presídios, existem questões especiais. Por exemplo, os agentes penitenciários levaram muitos anos até ter regulamentadas suas profissões, ou sua profissão. É evidente que eu estudei o assunto e eu tenho o sucedâneo, eu tenho a solução para a questão, mas nós vamos fazer uma nova investida, né? É isso aí. Por hoje, ficamos por aqui. Abraço. Diga. 22007. Hoje e-book. 1025, Wenderlin Júnior. Abraço. Vamos juntos.